Paz do Senhor, irmãos, Gálatas capítulo 4, verso 21. Eu queria falar com os irmãos um pouco sobre a consciência do que vem a ser a graça de Deus diante da religiosidade, do legalismo que se instalou no nosso meio, isto é, no meio cristão. E por esta realidade estar aí em todos os cantos, o povo de Deus vai perdendo a direção de tal maneira que começam a introduzir coisas estranhas no nosso meio, hábitos e coisas semelhantes. Eu ouvi um certo pregador, tem lá um título, dizer que é um princípio de Deus a paternidade espiritual, porque no ministério dele, ele diz que alguém tem que estar debaixo de cobertura. Isso é de uma heresia tão absurda. E ele fala até que Jesus esteve debaixo de um ministério, referindo-se a João Batista. É esse tipo de heresia que vai entrando porque as pessoas não conhecem a Bíblia, não se dão um trabalho de lê-la, e dependem só dos chamados pregadores ou dos chamados pastores para conhecer o que é de fato. Então, subentende-se que se o pastor está falando, então é verdade, não é? O pastor não ia mentir, anulando assim a humanidade do pastor. Ora, temos que ter em mente que um pastor é humano e ele, sim, tem suas paixões, suas vaidades, seus problemas, seus desequilíbrios emocionais, como qualquer outro ser humano. Se ele leva isso para a cruz e trata disso, então será maravilhoso. Mas se ele tenta manipular, porque ele tem o prazer da projeção do próprio eu, ele vai criar coisas para que as pessoas que estão à volta dele o vejam como alguma coisa especial, o vejam como se ele fosse indispensável. Então, se ele fala assim, não, pronto, eu sou o apóstolo e vocês dependem de mim ou estão debaixo da minha cor. Mentira satânica, descarada, diabólica. Um pregador desse é um feiticeiro. Eu não vou dizer que ele não é salvo nem irmão, mas ele está beirando a feitiçaria com certeza. A Bíblia diz assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não tenho... Ele fala uma coisa assim, alguém diz que tem contato direto com Deus. Eu tenho. E ninguém precisa de ninguém. Eu, Horácio. Eu preciso de Deus e tenho um contato direto com Ele. Porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia diz que cada um dará conta. Eu não posso dar conta a Deus se eu dependo de outro. Então Deus tinha que cobrar de outro a meu respeito. Essas heresias vão crescendo, eles fazem congressos sem fim para manter o gado, para manter o povo debaixo das suas opressões, das suas manipulações feiticistas. São homens que desviaram do Evangelho, o Evangelho não é suficiente, eles têm que criar encantamento, baseando-se em supostas visões e revelações e profecias dadas por supostos pregadores e profetas, e não muda nada. Aí vão criticar, sei lá, os russelitas, os testemunhos de Jeová, que tem esse tipo de coisa e fazem as mesmas coisas, só que com outro nome. Baseado nesse texto que nós vamos ver, eu queria expor simplesmente o que a Bíblia diz. Diz assim, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Tem pessoas que querem estar debaixo da lei. Então, por exemplo, se eu disser assim, você é obrigado a dar dízimo, eu estou me colocando debaixo da lei e obrigando aquele que me ouve a estar debaixo da lei. Se eu estabeleço, por exemplo, eu digo assim, vamos fazer aqui uma oferta e cada irmão terá que dar R$50. Isso não é nada correto, isso é errado. As ofertas, não importa qual é o alvo, não importa qual é o objetivo, as ofertas têm que ser necessariamente voluntárias e sigilosas. Ninguém pode ficar dando nome de nada. Bem, eu não faço isso.
e eu sou contra. Se eu souber que isso existe na minha igreja, por exemplo, por certo eu vou tratar disso e mudar essa realidade. Porque não convém. Se alguém quer dar uma oferta, que dê, não é? Mas eu não vou constranger ninguém para que o faça. Amém? Muito bem, então, colocar-se debaixo da lei tem vários aspectos. Por exemplo, alguém diz assim: irmãos, nós temos que jejuar e orar pelo fulano de tal. Bem, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, não é? E não diz nada de jejum, mas a gente enfia o jejum no meio ali. E aí o povo vai jejuar. Irmão, jejum é sacrifício de tolo. Jejum é algo que Deus não mandou. Paulo jejuava porque ele queria, porque ele tinha hábito de judeu. Ele tinha sido um judeu e ele, algumas coisas, ele manteve. Eu sou o neto de italiano. A nona fazia macarrão com porpeta no domingo. Então, até hoje, eu tenho um hábito de comer macarrão, não é? Que é um hábito gostoso, porque eu gosto muito de macarrão, minha cara dá para perceber. Porque eu fui educado assim. Não quer dizer que eu descobri o macarrão sozinho, não. Eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi. Tudo que eu falo, eu aprendi. Eu não tenho nada de mim mesmo. Tudo que eu tenho, eu aprendi ou na escola, ou com os meus pais, ou com o mundo. E agora, em relação às coisas de Deus, eu aprendi com o próprio Deus. Você pode dizer assim, mas você não esteve na igreja? Estive. E os meus pastores, que eu só tive 2, não é? E o último que me foi muito importante, está no Senhor já, dorme no Senhor, ele me ensinou muitas coisas, não é? Ele era muito duro, ele era, meu Deus, qualquer coisa ele nos colocava em disciplina, mas eu aprendi muito com aquele amado irmão, não é? Então, quando eu vejo as pessoas querendo manipular, obrigando, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, a base é, essa pergunta, esse cuidado é oriundo da onde? Da lei ou da graça? A maioria tem sido da lei. Esse é o problema, não é? Um certo pastor, eu fui a Israel. Quando eu voltei, ele falou o seguinte: nós estávamos numa reunião e ele, no meio dos pastores, falou o seguinte: tem irmãos que vai para Israel e quando volta judaizando a igreja. E eu sabia que era comigo. E eu falei: é verdade, irmão, você tem toda a razão, inclusive o dízimo. Quando eu falei o dízimo, ele ficou muito zangado, ele é batista. Ele ficou muito, não, dízimo não. Porque eles, lá na igreja dele, ele tem a lista de pessoas que são dizimistas, aparece lá parece um negócio de padaria com os pães e os doces e o preço. Então aparece o nome da criatura e se ele está devendo ou não, não é? E aí ele falou: não, dízimo não. Eu falei: como não? Dízimo não é do Novo Testamento, dízimo é do Antigo Testamento. Você pode manipular, torcer, mas é isso. Dízimo não é. Inclusive, dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era 10% ou do produto da pecuária ou do produto da agricultura, não é? As pessoas pobres não davam dízimo nenhum. Sim, eles davam ofertas. Você vai encontrar Jesus levando os apóstolos ao templo só para ver a oferta da viúva. Então eles davam ofertas voluntárias. Não havia uma taxa, não havia 10% ou 5% ou 20% ou nada. Então o dízimo era só para pecuaristas e agricultores, só. Não é? E mesmo assim eram para aqueles que tinham um produto maior. Porque aquele que tivesse uma rostinha para colher meia dúzia de cenoura não tinha que dar dízimo nenhum, porque era pobre, então ele levava uma oferta. Muito bem, quando nós apontamos para lá, como disse meu pastor, quando você aponta o dedo para lá, tem 3 para cá, não é? Então, quando eu vejo algo que vai contra a graça do Senhor Deus, eu fico resistente, eu combato. Mas em mim pode haver isso também. Eu posso estar incorrendo em erros, e eu não estou isento de errar. Não estou aqui me apresentando como infalível, como sabichão. Eu só estou querendo servi-lo verdadeiramente em espírito
e verdade. Eu não quero me corromper com religião e nem quero ensinar religião. Eu quero ensinar o Evangelho. E eu estou lendo a estrutura, a doutrina do Evangelho, a doutrina apostólica. Então diz aqui, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, vírgula, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Vamos entender isso. Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, você será pai, e seu filho será uma pessoa bem-sucedida, e esse menino vai ser o patriarca de grandes nações, dele sairá uma grande nação e tal. E lá vai Abraão. E Abraão ouviu aquilo, mas Abraão, irmãos, não creu não. Qual é a prova que ele não creu? Aí você vai usar Hebreus. Abraão creu, sim. Você precisa entender o que ele está falando em Hebreus. Porque a prova é que ele não creu muito, que quando a mulher falou para ele assim, olha Abraão, eis aí a minha serva, faça um filho com ela e pronto, esse vai ficar sendo o filho que Deus prometeu. Meu irmão, vamos falar aqui um pouquinho para pensar no seguinte. Se é possível, eu não preciso de Deus. Se há recursos, eu não preciso de Deus. Se as circunstâncias levam a, eu não preciso de Deus. Agora, se é impossível, aí sim é milagre. Se é impossível, aí Deus se revela. Se tudo aponta para o contrário, aí sim Deus pode se manifestar de maneira gloriosa. Muito bem. Quando o Senhor Deus prometeu a Abraão, por certo, todos nós concordaríamos em pensar que Deus foi muito demorado, porque ele esperou o homem chegar a 100 anos. Deus, por que você não resolveu logo isso? Porque a ideia era essa. A ideia é tirar todo e qualquer recurso. Por quê? Porque esse menino chamado Isaque seria o representante na história dos homens e mulheres que seriam salvos pela fé, que viveriam pela fé, que viveriam da fé, que viveriam de milagres. Meu irmão, se você é do tipo que pensa que milagre foi para os dias apostólicos, ainda você não entendeu o Evangelho. Você entendeu muito bem uma doutrina de uma religião cristã, mas não o Evangelho. O Evangelho é atual. Milagres é para hoje. O nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Yahshua, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele opera milagres hoje sim, com absoluta convicção, certeza plena, que ele é o mesmo, ontem, hoje e o é para sempre. Ora, se alguém diz assim, os dons de Deus são irrevogáveis, eles dizem isso com relação à salvação, mas aí está no plural, os dons de Deus, não é? Então, por que será que eles dizem que tais coisas ficaram para os dias apostólicos? Baseado no quê? No que eles se baseiam para dizer que isso é assim? De onde tiraram tal autoridade para dizer o que Deus não faz mais, não é? E dizem por quê? Porque eles têm dificuldade em crer, porque eles entraram num grupo religioso que dizem isso, eles querem se dar bem no meio religioso, naquele grupo, e em detrimento da própria revelação do Evangelho, eles trabalham e lutam, ora eles fazem congresso para combater isso. É verdade, eles fazem congresso. Mas imagine que, se você seja um deles, imagine que você fala assim, não, Deus, eu quero abrir meu coração, eu lhe peço a partir de agora que eu quero ler a Bíblia, o Novo Testamento todo, e eu quero que o Senhor me dirija de fato. Eu abro mão de todos as minhas posições, não é? E eu quero que o Senhor me conduza. Eu lhe garanto uma coisa, a tua vida vai ser revolucionada, você vai descobrir um monte de coisa que você faz que não vale nada, e vai descobrir que um monte de coisa que você tem direito você nunca usufruiu, e vai descobrir que um monte de coisa que você tem autoridade e poder você nunca usou, e vai descobrir que um monte de coisa que você faz e fazia não tem o menor valor, e vai descobrir uma liberdade gloriosa, bendita, que é conhecer o Santo Evangelho como de fato ele é.
Então, o Abraão teve esses dois filhos. Um foi esse da H. A H, segundo o texto, diz que foi um filho da escrava, foi um filho de escravidão, e ele representa Sinai. E ele faz uma ponte estranha, ele liga H com Sinai com a Jerusalém atual, que agora é a continuação do texto. Não é? Se você quiser, leia na sua própria Bíblia, para não ficar muito longo esse vídeo. Então, ele compara a H ao filho da servidão, ao Monte Sinai e a Jerusalém terrestre. Depois ele fala do filho da promessa. Agora sim, por que filho da promessa? Porque o filho da promessa não depende do esforço humano, não depende de dízimos, não depende de oferta, não depende de jejum, não depende de catedrais, não depende de arca, não depende de templo, não depende de nada, depende só de Deus. Por quê? Porque quem prometeu foi Deus que prometeu. Você imagina o seguinte, eu sou pobre, imagine que eu chegue a um filho meu e digo assim, meu filho, esse final de ano, se você passar de ano, eu vou te dar uma Lamborghini 0 km, ou uma Ferrari, ou uma Maserati, ou uma Lotus. Não é? E meu filho vai olhar para mim e falar assim, mamãe, papai está bem? Por quê? Vai perguntar minha esposa. Não, porque ele falou uma coisa, eu acho que é um filme, alguma coisa assim. Porque ele sabe que eu não tenho como fazer. Ele sabe que eu não tenho condição de comprar um carro desse. Eu não tenho condição de agora comprar um Fiat 0 km Uno. Eu não tenho condição. Então, como é que eu vou prometer ao meu filho uma coisa assim? Não me é possível. Vamos inverter o quadro. Vamos imaginar um homem rico, mais rico, muito rico, muito rico. Quando eu falo rico, não é riquinho, não é rico mesmo, é rico. E ele fala para o filho, filho, o final do ano eu vou te dar uma Maserati. Tá bom, pai. Ele não tem nenhum problema em crer naquilo, porque ele sabe que o pai tem condição, aquilo é uma bobagem. É o que é para mim hoje R$ 100. Nem isso. 50, ele tem muito dinheiro. E pagar 1 milhão num carro, meio milhão, não tem nenhum problema, é bico para aquele homem. Então o filho não tem a menor dificuldade em esperar o carro e acreditar naquilo. A pergunta é, o que o pai falou ao filho? Se você passar de ano, não, só prometeu. Só prometeu, o pai é rico e não espera nada que o filho faça nada, simplesmente prometeu. Muito bem, foi isso que Deus fez com Abraão. Deus não é o pai pobre, Deus é o pai rico, que não tem limite. E ele prometeu a Abraão um filho. E é por isso que se chama filho da promessa, porque Deus prometeu. E, bem, se esperava que isso acontecesse de uma maneira natural e viesse um filho. Bem, ninguém saberia que era filho da promessa, porque qualquer homem e mulher pode gerar filhos. Mas gerar filhos de uma mulher que a vida toda foi estéril, isto é, não poderia gerar filhos, de uma mulher que estava com 80 anos, com um homem que estava com 100, uma mulher que não ovulava mais, que não tinha mais o ciclo menstrual, um homem que não tinha mais potência sexual, não tinha mais a produção dos espermatozoides, se tivesse, eles viriam praticamente mortos, não tinha potência. Então, é impossível que isso acontecesse, mas Deus, que é o Deus do impossível, o Deus do milagre, permitiu que isso chegasse a esse ponto para que todos soubessem que aquele era o filho da promessa. Meu irmão, se você tem promessa de Deus, e você fala assim, bem, acho que era uma boa hora, que agora aquela porta está aberta, e Deus podia aproveitar que a porta está aberta, pois ele vai esperar fechar. Deus vai esperar fechar a porta, vai esperar acabar o recurso, vai esperar o tempo mudar, ele vai deixar as coisas piorarem, porque ele quer que você saiba que as coisas acontecem pelo poder dele, não porque as coisas estão propensas ou porque é uma possibilidade. É sempre assim. Por exemplo, alguém me ofereceu um terreno para uma igreja.
se eu estava interessado em comprar, eu falei, claro que estou. E a pessoa deu o valor do terreno, 320 mil. E você está interessado? Estou, eu quero o terreno. Então vamos mexer o papel. Mas cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu estou dizendo, é verdade. Eu estou nisso agora. E como é que esse dinheiro vem? Ele vem. Ele vem porque não vem de mim. Se houvesse possibilidade, eu não precisaria de fé, eu não precisaria de Deus, eu não precisaria de nada. Então aqui está o apóstolo Paulo colocando dois grupos distintos para orientar-nos a que vivamos no grupo da fé, no grupo da promessa. Porque o outro grupo, é pesada a palavra, é o grupo da escravidão, é o grupo de Sinai. Nós sabemos quem são as pessoas do grupo de Sinai. São as pessoas que se mantiveram e estão lá cativos à lei de Moisés, que é eterna, que é santa, que é boa e que é perfeita, só que ela não pode salvar, as pessoas que praticam a lei, elas esperam pela misericórdia de Deus, porque ninguém jamais observou toda a lei, sempre há uma queda, e a prova disto é que tem que haver um sacrifício todo ano pelo pecado, não é? Então, isso é constante, e todo o tempo que o observador da lei vai diante de Deus, ele vai confessando seus pecados, não é? Enquanto que na graça, e isso pouquíssimas pessoas entendem, e eu queria passar para você isso. Enquanto que na graça, acontece assim, quando você vai em encontro ou recebe a presença do Salvador, Yahshua HaMashiach, do Salvador Jesus Cristo, na tua vida, a tua natureza é transformada. A Bíblia diz que a gente passa a ser um com Cristo, um só Espírito. Passamos a ter a natureza dele em nós. Então, agora, aquela lei que nos matava, aquela lei que nos oprimia, da qual vem todas as ordenanças, das quais nós não conseguimos observá-las, então elas deixaram de ser um peso sobre nós, por quê? Porque agora nós sabemos que toda esta exigência foi colocada sobre a pessoa do Salvador. Quando eu entrego minha vida ao Salvador, esta carga de exigência está resolvida em Cristo Jesus. Eu recebo a libertação. Agora, não só isso, eu fui gerado com a natureza humana e depois que nasci pequei e me tornei um pecador, até o momento em que eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, eu deixei de ser pecador. Isso para tormento de muitos evangélicos. Eu deixei de ser pecador. A Bíblia não é dirigida a pecadores, mas a santos. Só que as pessoas têm medo de crerem no Evangelho, têm medo de confessar o que a Bíblia diz. Paulo diz assim, o apóstolo, aos santos da cidade de Corinto. Ele não fala aos pecadores feitos santos. Ele fala aos santos. Se você quiser crer no Evangelho, primeiro mude a sua declaração. Eu, Horácio, digo, eu sou o santo. Mas você não erra? Claro que eu erro, claro que eu peco. O problema é que as pessoas não percebem a diferença entre a vida do corpo físico e a nova criação. A nova criação não peca, diz João. Não é? Teve um tempo atrás, surgiu uma doutrina que dizia que quem nascido de Deus não peca. Então, quando o cara pecava, ele ficava perturbado, achando que ele não era nascido de Deus. E ficava aquela confusão. Foi de uma comunidade aí. E foi terrível, isso aí cresceu para todo lado. E eu me lembro que eu ouvi aquilo e falei, isso é loucura, isso não existe. O problema é que eles não entenderam o que diz. Aí mudaram, viu? Mudaram a própria Bíblia. Mudaram para assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eles mudaram a tradução para poder não dar confusão, porque eles não têm a revelação do Espírito. O texto diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca mesmo não. Mas nós precisamos entender quem é nascido de Deus. Eu sou nascido de Deus? Não, eu não sou nascido de Deus. Eu sou nascido do seu Antônio e da dona Cida.
Agora, a minha alma e meu espírito foram recriados. Eles não pecam. Jesus falou assim, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eles não sabem a diferença entre realidade física e espiritual e criam doutrinas e aí se perdem nelas mesmas, criam umas loucuras, fazem as pessoas ficarem malucas com uns papos de encontro, dizendo que a partir de agora a sua vida vai ser mudada, e depois de uma semana o moleque peca, e aí entra em parafuso, daqui a pouco passa essa onda de encontrão, e eles vão criar uma outra presepada. Eles são eles vivem criando, eles vivem para isso, criar presepada. Por quê? Porque senão o gado foge. Porque senão o gado sai do poderio deles. Só que eles vão dar conta aquele dia a Deus, você não se engane. Como eles trataram as ovelhas, eles não disseram a verdade. Porque os seus líderes também são tão oprimidos e tão cheios carregados de pecados e paixões, e eu não estou exagerando não, carregado de paixões, e eles camuflam, escondam uma santidade que eles não praticam, ninguém pratica. É impraticável isso daí. É impraticável. Então eles oferecem essa possibilidade ao povo, impossível, e o povo vive debaixo de uma condenação, que é a escravidão, que é a Sinai, que é a Jerusalém atual. Porém, nós somos da Jerusalém celestial, da livre, nós somos filhos da promessa com Isaac. Nós fomos gerados pelo milagre de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder que ressuscitou Yahshua HaMashiach dentre os mortos, pelo poder que foi dado ao Salvador para expulsar demônios e curar enfermos e tomar o domínio e reconquistar aquilo que Adão, lá no Éden, entregou ao nosso inimigo. Agora, o nosso inimigo está derrotado, segundo as Escrituras, ele foi exposto publicamente, ele foi despojado, Jesus triunfou sobre ele, triunfar é uma vitória com grande margem de vantagem, e a Bíblia diz que Jesus contou a todo mundo quem ele era, e ainda hoje a gente vê crentes preocupados com o diabo, com medo do diabo. Aí tem um grupo grande dizendo do anticristo, eles são especialistas em anticristo, eles estão morrendo de medo do anticristo, e por isso, porque eles acreditam que a igreja, a noiva passará na tribulação. É impossível. Ou então Deus mente, é impossível Deus dar poder sobre demônios e depois deixar o demônio quebrar as pessoas a quem ele diz que deu poder. Essas pessoas não têm lógica, não têm sentido. Por certo, a igreja será tirada da terra. Antes desse dia nós temos base bíblica para isso, temos tipos bíblicos, não é? Que apontam para isso, que Deus tira os seus antes do juízo, o tempo todo, até a Raabe, uma meretriz que reconheceu o Deus de Israel, ela foi salva, só por isso são modelos de redenção, modelos de libertação, mas eles não conseguem crer. Por quê? Porque não abrem o coração para o Espírito. A maioria deles não tem o Espírito, combatem contra a experiência gloriosa de ser batizado no Espírito Santo. Eu teria que jogar fora a Bíblia, porque eu leio isso na Bíblia. Não fui eu que inventei, não fui eu que falei em falar em línguas estranhas, é a Bíblia. A Bíblia me diz que quem fala em línguas não fala a homens. Eles dizem não, que é glossolalia. Isso é uma blasfêmia. Glossolalia é um monte de som sem nexo, bem sem nexo para ele, porque a Bíblia diz assim, a mente fica sem fruto, mas ele fala em mistério a Deus. Então tem nexo sim. Só que eles não creem nisso, porque alguém disse que não é para hoje. Ora, se os discípulos necessitaram poder, falou, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto, então vocês serão minhas testemunhas. Eles não poderiam ir antes, porque não tinham como suportar sem o poder do Espírito, porque seria diferente hoje. Então alguém criou a automação desse ministério. Como é isso? Ah não, você recebe o Espírito quando você crê. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem isso. Agora existe um padrão, o padrão bíblico sim. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando a pessoa cresce, ela deveria receber o Espírito, esse é o padrão. Mas em toda a Bíblia não acontece isso muitas vezes.
Agora, eu já vi pessoas que nem sequer foram batizadas, uma certa vez na Bahia. Eu me lembro que um culto de domingo entrou uma moça, uma moça negra, e ela era uma prostituta. E ela estava com os seios bem expostos, ela usava, a barriga estava exposta, e ela estava com uma micro saia, e era muito escandaloso aquilo. E ela entrou na nossa reunião e ouviu a palavra, e no final, quando o nosso pastor fez o apelo, a chamou para receber Jesus, ela foi à frente. E todo mundo meio envergonhado. Ora, qual não foi a surpresa quando o pastor começou a orar? Ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em novas línguas sem que ninguém ensinasse a ela. Isso é verdade? Eu vi isso. E aí aquela moça ficou esticando a saia e puxava a blusa. As irmãs perceberam o desconforto dela e correram, colocaram coisas para cobrir o corpo dela. Ela chorava profundamente e não falava bem o português, ficava falando em novas línguas, não é? Então, claro que isso seria o ideal, mas não acontece sempre. Então, não é porque não acontece que a gente não crê, não é? Ou cria uma doutrina dizendo, não, já recebeu. Não, não recebeu. Alguém diz assim, você crê em duas experiências? Não, eu creio em milhões de experiências. Não em duas, não em milhões, em trilhões, em 4 trilhões. A vida cristã é uma vida de experiência. Mas sim, o batismo, o receber o Espírito, segundo a Bíblia, é porque sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito Santo. Qual é a primeira condição? Ser filho. Tem que ser vaso primeiro para depois receber o Espírito. Mas isso, para que vocês entendam que os que entendem a graça de Deus, eu não digo a graça calvinista. Um irmão falou assim, pastor, você está numa cruzada contra os calvinistas? Contra os calvinistas não, mas contra o calvinismo sim. Por quê? Porque é uma doutrina que está usando todos os recursos para colocar os seus tentáculos diabólicos na garganta das ovelhas, criando uma opressão demoníaca ao ponto de dizer que se João quiser se entregar a Cristo, Jesus não o receberá, porque Jesus não o escolheu, não o predestinou. Eles vão querer contar uma historinha, vão querer contar um monte de bibibi, na lata é isso daí, entendeu? Eles vão querer não explicar. Eles fazem do evangelho simples uma confusão diabólica. Você precisa entrar na faculdade e fazer 4.000 cursos para entender essa bagaceira. Porque é uma bagaceira. O evangelho é simples. Quem crê e for batizado será salvo. E a Bíblia disse, sinais seguirão os que creem. Tudo simples. Em meu nome expulsarão os demônios. Um irmão me mandou um vídeo hoje, de uma igreja, entra uma senhora, me parece que com roupas do candomblé, e começa a gritar e apontar pecado e tal, e ninguém tem iniciativa. Ela fala assim, quem é que vai me expulsar aqui? Quem é que tem poder? Você faz isso e começa a falar o pecado dos caras. Não teve ninguém para se levantar. Aí levanta um rapaz lá que é meio assim, meio alegre, sabe? Em inglês, você sabe como é que é, né? E aí chama outras duas mulheres para mostrar, tem mais uma endemoniada. Uma confusão. Aí alguém pensou assim, puxa, mas era muito difícil expulsar demônio. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Coloca isso numa igreja em que as pessoas têm isso como coisa simples. Ela não abre a boca, ela abriu a boca, cai no chão. Cai no chão com certeza. Então deixa eu encerrar esse vídeo dizendo o seguinte. Ou você vive na graça de Deus, depende só de Jesus, pare de legalismo, pare dessa conversa. Deixa eu falar um pouquinho sobre oração. Alguém falou assim, não, nós temos que orar muito. Não, irmão, não temos que orar muito, nós temos que orar sem cessar. Não é muito. Orar muito não é sem cessar, nós temos que orar sem cessar. Mas se você pensar nisso, o próprio Salvador não orou sem cessar. Como é que ele manda fazer uma coisa que ele mesmo não fez? Porque quando ele dormia, ele não estava orando, ou estava. Quando ele estava comendo, quando ele estava pregando, será que ele estava orando, irmãos? Será que Jesus mandou fazer uma coisa que ele não fazia? Ou será que nós estamos entendendo errado? Então eu vou dizer o que eu penso. Oração não é você dobrar os joelhos, também o é.
Não é você dobrar os joelhos e ficar falando. Oração é comunhão com Deus. Comunhão é contato com os céus. Então, eu estou aqui nesse momento em contato com os céus. Eu estou aqui em oração. Eu estou pregando o Santo Evangelho. Eu estou dizendo a você que nada mudou, que você pode ser salvo pela fé, que você pode ser cheio do Espírito Santo, que você pode ser literalmente curado de qualquer enfermidade, não importa o grau, não importa a condição, pela fé no Salvador. Mas eu conheço muitos irmãos que morrem. Claro que morrem, todo mundo vai morrer. Mas eu conheço milhares de pessoas que diuturnamente alcançam grandes milagres de Deus. Então, quando a pessoa diz, temos que orar muito, ela cria uma ideia de que tinha um irmão que falava assim, eu oro pelo menos 3 horas por dia. Eu falei, tá errado, tinha que orar 24. Quem pode orar isso? Eu falei assim, Jesus que mandou. Eu vou dizer como é isso, vai te abençoar, vai tirar um peso do teu coração, da tua alma. Orar sem cessar é estar em comunhão com Deus. Quando você está cantando um hino, quando você está falando com um irmão sobre as coisas de Deus, quando você, no meio do seu trabalho, você lembra-se oh Deus, muito obrigado por esse dia, glória ao teu nome, você está orando. É isso que quer dizer. Em outras palavras, mantenha a sua comunhão com Deus, amém? Não permita que ninguém te faça escravo. Não permita que ninguém se interfira na sua comunhão com Deus. Sim, eu tenho comunhão direta com Deus, não preciso de ninguém. Sim, isso é verdade. Isso já dizia o próprio Eliseu, calai-vos, eu bem sei. Eles queriam manipular a vida do rapaz, mas ele, embora não fosse do clã religioso, sim, ele sabia que da vida dele com Deus. Abraão sabia da vida dele com Deus, não precisava de ninguém. Isso foi Abraão. A Bíblia diz que Davi tinha essa comunhão. A Bíblia diz de Moisés, a Bíblia diz de vários homens de Deus e mulheres. E a Bíblia diz que o menor nascido no Evangelho, na igreja, no reino de Deus, é maior que todos eles. Arrume outra tradução, arrume outra perversão para manter as suas unhas encravadas nas ovelhas. Vocês que mantêm essa doutrina diabólica, vocês darão conta. E aqui está um opositor. Deus me levantou para se opor a essa manipulação diabólica nesta reta final, antes do arrebatamento. Quando eu digo reta final, eu digo porque Paulo oferece essa alegoria, dizendo que aqueles que correm na pista lá, todos, só um leva a coroa, corramos de maneira tal que a alcancemos. E nós estamos chegando no fim da corrida, amém? Deus te abençoe, irmão. Entenda a graça de Deus. Nós somos da promessa. Não somos obrigados a nos manter cativos a exigências, nem de dízimos, nem de dia de jejuns, nem em campanhas, nem em votos, nada disso. Saia disso enquanto é tempo, resista a isso. Não saia das igrejas, saia disso no teu coração, saia disso na tua mente. Viva pela fé, feliz da vida. E quando você precisar alguma coisa, simplesmente ore e receba na hora e agradeça, e é assim que é. Deus te abençoe, nós nos veremos na próxima, em nome de Yahshua HaMashiach. Amém? Deus abençoe.